No último vídeo que eu postei aqui no canal mostrando a minha classificação no concurso TRT15, que foi uma surpresa maravilhosa para mim, eu comentei da nota da redação, que foi uma nota muito boa, 8,95, e muita gente pediu para eu falar sobre a minha redação e comentar, né, como que eu estudo a redação, se eu fiz algum curso específico com algum professor, se eu paguei para ter redação corrigida nesse processo de estudo da redação. E eu resolvi gravar 2 vídeos. O primeiro, compartilhando a minha redação com vocês, que é esse vídeo. Então eu vou compartilhar a redação, mostrar como que eu estruturei, quais argumentos de autoridade que eu utilizei na redação. Eu já peço desculpa pela qualidade da imagem, que eu acho que não vai estar muito boa no vídeo, e pela letra. Isso porque, gente, na hora lá da prova, eu tava nervosa porque o tempo tava muito puxado pra mim. Eu achei que foi muito pouco tempo de prova. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei do início ao fim da prova sentadinha fazendo prova e eu não levantei pra ir no banheiro, não fui beber água, não comi nada. Eu fiquei o tempo inteiro fazendo prova mesmo e ainda fiquei entre as 3 últimas que saiu da sala. Então, assim, foi na correria, eu achei que não ia dar tempo, então na hora que eu fui passar a redação a limpo, eu tava nervosa, então acabou que a letra saiu meio tremida, não ficou muito boa. Mas tudo bem, faz parte do processo e o importante é que o examinador lá, a pessoa que corrigiu, entendeu, né, a letra e me deu essa boa nota. Então eu vou compartilhar com vocês aí a redação primeiramente e aí depois eu volto comentando como que eu pensei na hora lá, como que eu organizei, como que eu escrevi essa redação, como que eu faço a redação na hora da prova, enfim, vou compartilhar com vocês aí a minha experiência com a redação, tá bom? E aí no outro vídeo eu falo sobre como eu estudo a redação, como que é o meu dia a dia aí estudando, escrevendo, praticando a redação, se eu faço ou não curso, se eu paguei correção ou não, e isso eu vou deixar para o segundo vídeo, tá bom? Então bora lá para vocês verem a minha redação. Lembrando que o tema da redação foi Jornada de Trabalho e Globalização, Tendências e Desafios. Esse é o tema para quem estava concorrendo, assim como eu, ao cargo de técnico administrativo. Então, vou começar a leitura da redação. Na sociedade contemporânea, discussões acerca da jornada de trabalho têm se tornado cada vez mais relevantes e pertinentes, visto que, no atual mundo globalizado, há uma tendência de que as jornadas se tornem cada vez maiores. Devido a isso, emergem novos desafios, como o cuidado com a saúde mental e física dos trabalhadores e a conciliação do trabalho com a vida social. Na obra Sapiens, Yuval Harari afirma que a Revolução Agrícola foi a maior fraude da história. De acordo com o autor, a partir dela aumentou-se exponencialmente a população mundial e, com isso, novas técnicas e tecnologias foram sendo desenvolvidas para que todos pudessem se alimentar e sobreviver. Ocorre que, com isso, aumentou-se também a jornada de trabalho, visto que, agora, o Homo sapiens não trabalha apenas para sobreviver, mas também para gerar lucro. É aqui, de acordo com Milton Santos, que a globalização perversa mostra a sua face, uma vez que os mais explorados são das classes mais vulneráveis. Tais trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas de trabalho, comprometedoras da saúde física e mental, sendo a ansiedade, o estresse, o burnout doenças típicas advindas dessa exploração. Tais enfermidades aumentam o absenteísmo, que é desfavorável tanto ao empregador quanto ao empregado. Ademais, jornadas de trabalho extensas geram reflexos negativos no relacionamento social e familiar do empregado. Isso afeta de maneira especial os trabalhadores informais, que hoje, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, já somam quase 2 bilhões no mundo. Entre os informais, é comum trabalhar em feriados, finais de semana e períodos noturnos e, por não possuírem garantias de direitos como férias e descanso remunerado, a jornada de trabalho mais estendida acaba por prejudicar seu tempo junto à família e aos amigos, e também o ócio criativo. Por tudo isso, é indubitável que a jornada de trabalho frente ao mundo globalizado necessita ser discutida e repensada. O trabalho é inerente ao homem, mas é preciso haver um equilíbrio entre o labor, a saúde e a vida social.
Nesse sentido, as legislações devem acompanhar as transformações no mercado de trabalho e buscar proteger, especialmente, os grupos mais vulneráveis e explorados, garantindo que todos possam laborar em jornadas condizentes com uma boa qualidade de vida. Gente, então, como vocês viram aí na redação, eu utilizei alguns argumentos de autoridade. No primeiro parágrafo, eu utilizei o Milton Santos para falar sobre a globalização perversa. Utilizei o Yuval Harari, que é um autor que eu amo, eu adoro as obras dele. No caso, eu usei o livro Sapiens, que ele escreveu. E, assim, é um livro que eu recomendo para todo mundo. É um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. E no segundo parágrafo, eu utilizei a Organização Internacional do Trabalho, trazendo alguns dados aí sobre a quantidade de trabalhadores informais no mundo e como que isso é ruim, né, na questão dos direitos trabalhistas, enfim. Então, vocês viram que eu utilizei aí alguns argumentos para defender o meu posicionamento sobre o tema, né? E isso é uma coisa que a banca FCC gosta e espera do aluno, né? Que a gente escreva, dê o nosso posicionamento embasado em algum autor, em alguma obra. Vou compartilhar com vocês agora as notas que a FCC dá para cada critério que ela avalia na redação e qual foi a nota que eu tirei em cada critério. Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, os critérios avaliados foram conteúdo, estrutura e expressão. Conteúdo, a pontuação máxima 4, eu tirei 3,5. Estrutura, a pontuação máxima 3, eu tirei 2,5. E expressão, a pontuação máxima 3, eu tirei 2,95. Então, o total da redação era 10 e a minha nota final, 8,95. Quando eu fui fazer a redação, eu fui fazer o rascunho primeiramente, né? E aí eu empolguei, tô lá escrevendo. Aí, não, ficou lindo, fui passar limpo. Na hora que eu fui passar limpo, eu vi que não ia caber. Falei, nossa, eu tava no terceiro parágrafo e eu vi que não ia caber. Porque se vocês observarem bem, o meu segundo parágrafo, ele ficou bem grande, que é o primeiro parágrafo de argumentação, né? Tirando a introdução, o primeiro argumentativo, ele ficou bem grande. E aí, na hora que eu tava escrevendo o terceiro parágrafo, eu tive que resumir muito ali bruscamente e não ficou legal, igual do jeito que eu tinha escrevido originalmente no rascunho. Então, acabou que eu tive que... Esse encadeamento de ideias não ficou muito legal no terceiro parágrafo. Do segundo para o terceiro ali também, eu tive que fazer essa alteração, né? Essas mudanças ali de última hora. E por isso, eu acredito que eu perdi bastante ponto nessa parte. Porque eu escrevi muito no rascunho e depois eu não consegui passar tudo que eu escrevi para a folha de correção. E essa é uma dificuldade que eu tenho, até mesmo quando eu tô treinando redação, eu tenho muita dificuldade, porque eu começo a escrever e às vezes eu escrevo muito e depois na hora que eu vou passar limpo eu não sei resumir aquele meu pensamento colocado de uma forma mais sucinta, mais resumida na folha que vai ser para correção, né, na redação final. Então eu tive esse problema nesse dia e eu acredito que eu perdi bastante ponto nisso, que acabou que a coesão, o encadeamento de ideias ali não ficou da forma como eu pensava, como eu escrevi originalmente ali, né? Mas tudo bem, mesmo assim eu consegui uma nota muito boa. Então, acaba que essa é uma dificuldade que eu realmente tenho e eu preciso trabalhar ela. Algumas pessoas me perguntaram em que momento que eu faço a redação, né? Se é no início, no meio ou no final da prova. Gente, eu não faço no início. Eu sou aquela pessoa que tem medo do tema da redação. Se for um tema muito difícil e eu ver logo de cara que é um tema que é difícil, eu acho que isso pode me desestabilizar na parte emocional. Então, como que eu fiz nessa prova? Eu fui direto para as questões básicas, eu fiz primeiro raciocínio lógico matemático, depois ética, português. Primeiro eu fiz as questões básicas, depois eu fui para a redação. Aí eu li qual era o tema da redação e fiz aquele primeiro rascunho. Aí depois que eu fiz o primeiro rascunho, eu deixei ele ali de lado e fui para as questões específicas. Aí fiz as questões específicas, depois voltei para a redação. Eu gosto de dar esse distanciamento, deixar um tempo ali ela paradinha, para depois na hora que eu voltar eu ler e ali eu consigo ver o que não tá legal, o que eu posso melhorar. Eu acho importante ter esse distanciamento ali da redação por um momento. E aí depois que eu passo a redação a limpo e deixo o texto finalizado. E aí eu vou finalizar a prova, né? Passa gabarito, fazer uma ou outra questão que tenha ficado para trás, enfim. Eu não gosto de deixar a redação por último também, para ser a última coisa que eu vou fazer, passar a limpo por último. Não faço isso. Inclusive, no dia da prova,
Teve um rapaz que eu tava conversando com ele no final da prova e ele comentou que provavelmente ele ia zerar a redação, porque ele deixou para passar a redação por último e não deu tempo. Faltou ele passar o último parágrafo para a folha final. Então ele ia provavelmente zerar a redação porque não ia estar cumprindo a estrutura, né? Então, assim, é uma dica que eu deixo pra vocês, não deixa pro final, não deixa totalmente pro final, a última coisa que eu vou fazer vai ser passar a redação a limpo, não faz isso, faz antes, porque mesmo se faltar tempo pra você responder questões, você chuta as questões, mas você não vai ser eliminado do concurso por isso. Agora, se você deixa uma parte da redação sem passar, aí o problema é maior. Então, não façam isso, sempre passem a redação a limpo antes, tá bom? É um conselho que eu dou. Ah, e antes que eu me esqueça, antes de eu começar a escrever a redação, o rascunho, eu faço tempestade de ideias, tá? Então eu leio o tema e tudo que me vem na cabeça sobre aquele tema, eu vou escrevendo num pedacinho ali da folha, né, num lugar separadinho, eu vou escrevendo tudo que me vem na cabeça sobre aquele tema, para depois eu pensar o que eu vou escrever em cada parágrafo. Então, quais autores, quais ideias que eu vou utilizar no primeiro, quais autores que eu vou utilizar no segundo parágrafo. Então, eu faço tempestade de ideia, a primeira coisa que eu faço, tá? Então, eu leio o tema da redação, tudo que vem na cabeça eu vou escrevendo ali, solto mesmo, né? Faço umas bolinhas, vou enumerando ali tudo que vem na cabeça, para depois eu organizar as ideias e ver o que eu vou fazer em cada parágrafo. Eu acho muito importante vocês utilizarem a tempestade de ideia, caso vocês ainda não utilizem. Uma coisa que eu aprendi muito com essa prova do TRT15 é valorizar a redação. Eu estudava redação, vou falar isso no outro vídeo, né, que eu vou gravar, mas eu não tinha noção de como a redação realmente podia te ajudar ou te prejudicar numa prova. No meu caso, graças a Deus, ela me ajudou muito. Como eu falei no vídeo anterior, não esperava uma nota tão alta quanto foi a que eu tirei. E eu vi muitas pessoas comentando no vídeo que aconteceu o contrário, que a pessoa foi super bem na prova objetiva, mas caiu várias posições por conta da redação. Eu ganhei 173 posições com a prova discursiva e várias pessoas perderam várias posições por causa de não ter tirado uma boa nota na discursiva. Então é um aprendizado que eu senti na pele, sabe? A diferença que uma redação faz. E antes eu estudava muito para as provas objetivas e nem tanto assim para redação. Apesar dessa nota boa, no outro vídeo eu vou falar com vocês que eu não estudava tanto assim redação. E hoje eu percebo o quanto faz diferença, porque às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu preciso tirar uma nota boa no objetiva, porque senão eu não vou ter a redação corrigida. A gente vai muito com essa ideia, eu tinha muito essa ideia. Só que não adianta nada você ir bem pra caramba no objetivo e não conseguir uma nota boa na discursiva. Seu nome vai estar lá na lista, mas vai estar lá nas últimas posições. E aí corre risco de você nem ser chamado, mesmo você tendo tirado uma nota muito alta na objetiva. Então hoje eu aprendi isso, que eu tenho que valorizar muito o estudo da redação, muito mesmo. E eu espero que você também, com esse vídeo, entenda isso. Caso você ainda não estude muito redação, você não pratique a redação, por favor, pratique, porque eu acho que ia ser muito triste, assim, eu acho que deve ser muito triste você ter uma baita de uma nota na objetiva, tipo, ter 90% de acertos, falar, nossa, eu vou estar lá no top 10, no top 50, e aí sua nota discursiva te joga lá pra baixo, você vai estar lá em 200, 300, 400, 500, né, na posição. Então, assim, valorizem a discursiva, valorizem esse estudo, porque eu aprendi agora o tanto que faz diferença. Se você chegou até aqui no vídeo e esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Por aqui sempre vão ter mais vídeos sobre concurso público e o próximo vídeo é sobre como eu estudo redação. Então se inscreva para não perder, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo e tchau!